Olá, muito boa tarde. A Bíblia inspira atitudes e comportamentos há muitos milénios. Também as gerações da atualidade que encontram nos textos que são lidos nas missas de cada domingo referências para o dia-a-dia. Os do próximo vão ser agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, Frei José Nunes e João Ambrósio, professores na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Três textos têm em comum o tema da família, perguntava o Frei José Nunes, e enquadram-se, enfim, não, é por coincidência, mas começa a Assembleia do Sino sobre a Família agora neste vai começar agora o Sino sobre a Família, dos bispos em Roma. Digamos que o segundo Sino, porque houve um extraordinário há um ano, agora é o ordinário. A segunda etapa, quase que segunda etapa, exatamente. E pronto, já houve uma grande reflexão feita há um ano, agora vai continuar essa reflexão. E é sobre a família e estes textos, realmente por coincidência, falam disso. E são um contributo direto a essa reflexão? Eu acho que sim. São um contributo, talvez em dois sentidos, porque há aqui leituras, por exemplo, a primeira, e o do Gênesis e o Evangelho, que falam muito da questão da família como instituição social, um homem, uma mulher, relações entre homem e mulher, enfim, a constituição da família nuclear, digamos assim. Mas há também, na segunda leitura da Carta aos Hebreus, uma pequenina frase no final, e não querendo retirar essa frase do contexto da leitura, que diz uma coisa muito engraçada, muito profunda, muito bonita, bela mesmo. É que Jesus não se envergonha de nos ter por irmãos e de ser nosso irmão. Claro. E isso abre perspectivas a um outro tipo de família. É que Jesus veio ao mundo para inaugurar um outro tipo de família, não apenas a da família de sangue, mas de considerar que todos os homens e mulheres da Terra são uma família, somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Portanto, há muitas maneiras de falar da família. Esta dimensão é fundamental da questão da maneira como nós olhamos para a família. Aliás, esse é talvez um dos erros que nós cometemos quando analisamos estas coisas, é de que quando falamos em família, imediatamente vem à nossa mente o modelo no qual nós nos movimentamos, o modelo no qual nós fomos criados, o modelo, enfim, que nos é dito que é. Esta é que é a família, até que dizemos verdadeira, natural, e até às vezes ousamos dizer que as outras são inaturais, não verdadeiras, e utilizamos outras linguagens que, se pensássemos bem, teríamos que ter um bocadinho mais cuidado com elas. Bem, há uma coisa que é um dado correto até do ponto de vista antropológico, e penso que a reflexão antropológica deve ser muito tida em conta nestas circunstâncias, iluminada, como é óbvio, depois por tudo o que é a reflexão teológica e por o que é o Evangelho da família. E esse dado que eu gostava de sublinhar é que desde que há a história da humanidade como nós a entendemos, desde o primeiro momento o que nós encontramos é a família. E, portanto, a família é uma instituição que é, digamos assim, contemporânea da humanidade. Eu até diria de outro modo, a família é uma instituição de humanização da humanidade, é o berço onde a humanidade se desenvolve e constrói enquanto humanidade. Mas, dito isto, temos que dizer que esta instituição, ao longo dos tempos, foi assumindo os mais diversos contornos, os mais diversos perfis, e não deixa de ser família por causa disto. O que é que eu quero dizer com isto? Não quero dizer que a proposta do Evangelho da Família vale tudo e serve para tudo. O que quero dizer é que há aqui diversos contornos, diversas propostas, e para todos eles Deus quer ser o Deus do amor, o Deus Pai. Para todos eles Deus faz esta proposta de não se envergonhar. Quer dizer então que temos aqui um espaço em dizer a família como elemento estruturante e estruturador do que é a humanidade, mas uma família que não se esgota unicamente num modelo, que vai buscando os perfis necessários para, em cada momento da história, corresponder a esta missão de humanização. Quer dizer que não há uma proposta de um modelo? Não há um modelo único, fechado, de dizer a família verdadeira, a natural, aquela que é boa, é constituída com este figurino. Não, parece-me que não. E a história mostra isso à sociedade. À sociedade e o relatório final do Sino dos Bispos do ano passado fala disto. E o próprio documento de trabalho também. O instrumento de Albores também. Não é confundir o casamento ou matrimónio com família. Aí a Igreja também tem a sua posição oficial sobre o que é o casamento e o que é o matrimónio. Mas realidades familiares, o relatório do Sino dos Bispos fala de uma data delas e de que a Igreja tem que ter em conta.
família nuclear, família alargada, Exatamente. famílias monoparentais, famílias de pessoas do mesmo sexo. O relatório dos bispos fala disso tudo. Portanto, no fundo é muito curioso. Toda a gente quer ter família. Sim, isso é o dado, Toda a gente este dado quer é ter família fundamental. e ter família. Ou seja, para não Agora, confundir, não é, vale tudo a mesma coisa, tudo é família, podemos chamar família a tudo. Não é disso que se está a falar. O que se está a dizer é que tenha os contornos que ela tiver, mesmo aqueles que sejam contornos frágeis e mesmo aqueles que sejam contornos que para nós nos parecem muito débeis, só isso, o facto de ser família, é um valor positivo por si, porque é fundamental para a constituição da humanidade. Outra coisa é, e é disso que depois falaremos também, a questão do olhar da fé sobre isto. O que é que a fé diz? Mas o que é que a fé diz para aqueles que têm fé, para aqueles que a partir da sua relação com Deus olham para esta realidade e tentam não dizer a família, se não for assim, não presta, mas dizer a família sendo vivida deste modo ainda pode ser mais plena, ainda pode ser mais humanizadora. Vejamos o que nos dizem estes três textos. Bem. Desde logo o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10º. Antes da análise ao texto, vamos ouvir Vamos a isso. o Evangelho que será lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: Pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fez-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Frei Nunes, não deixa de ser curioso que, depois de falar no adultério, fala no acolhimento das crianças, o texto. Pois, exatamente. É que, lá está, numa família há que cuidar de muitas coisas. Há que cuidar das relações entre os cônjuges, mas também da relação e do acolhimento às crianças, que são os mais frágeis. Este texto está na base da moral familiar que marca a proposta da Igreja Católica? Por um lado, sim. Por outro lado, eu creio que não devíamos ser tão apressados a tirar essa conclusão. E eu explico porquê. É porque, a partir deste texto, rapidamente se começa a falar da indissolubilidade do matrimónio, contra o divórcio, não pode haver separações, essas coisas todas. E, portanto, de facto isso é a doutrina da Igreja, é pensamento da Igreja, com certeza. Muito Tem bem. aqui a fundamentação bíblica. Sim, mas este texto, e realmente eu penso que há na proposta bíblica, digamos assim, ou do Deus de Jesus, há essa proposta de viver o amor não de forma efêmera, passageira, superficial, mas de alimentar o amor no tempo, isso é que é a fidelidade. Agora, dito isto, não significa que não tenhamos respeito por todas as pessoas que tiveram mais azares ou infelicidades nas suas relações e tudo Claro. isso. Bom. Claro. Mas o que é que eu quero dizer? É que este texto, em primeiro lugar, não é, creio eu, não é para afirmar a indissolubilidade ou contra o divórcio, é uma defesa da mulher. O que está aqui em primeiro lugar é isto, é que na lei judaica, na lei cultural, socio-religiosa, na lei de Moisés,
No Deuteronômio, no número 20, capítulo 24 do Deuteronômio, está lá. Quando uma mulher deixa de agradar ao homem, o homem pode passar um certificado de divórcio. E é essa a questão que põe a Jesus. E Jesus não aceita que a mulher possa ser gato de sapato do homem. Quer dizer, não aceita que um homem, que possa haver, no fundo, poligamia sucessiva. Quer dizer, que um homem hoje case com uma, depois a despeça com uma carta de divórcio, e não há problema nem para ele nem para a mulher. É a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento. Mas cuja mentalidade se prolongava até ao Novo Testamento. Os discípulos de Jesus, custa-lhes muito entender isto. Na versão de São Mateus, esta é a de São Marcos, na versão de São Mateus, quando se diz o mesmo que aqui se diz de São Marcos, que depois desta conversa, quando chegaram a casa, os discípulos voltaram a interrogar Jesus sobre isto. Porque isto era muito complicado. Então, um homem não pode divorciar-se da mulher. Um homem não pode despedir a mulher. E na versão de São Mateus, capítulo 19, qual é a reação dos discípulos, de Pedro e dos 12? Quando Jesus diz, não, é mesmo verdade, o homem não pode mandar embora a mulher. Reação dos 12, se é assim, é melhor ao homem não se casar. Quer dizer, a novidade de Jesus é tão grande que leva as pessoas, o quê? Um homem não pode despedir uma mulher? Então é melhor não se casar. Quer dizer, ter que ficar com a mesma a vida toda. Não é? Portanto, isto é para ver, era a lei do Antigo Testamento, mas a mentalidade e a prática... Era a cultura também. Era a cultura do tempo de Jesus. Portanto, há aqui uma defesa claríssima da igualdade, da igual dignidade da mulher face ao homem. Isto é muito, muito importante, porque neste contexto cultural não se põe a hipótese, porque isso não acontecia, de que a mulher possa despedir o homem. Portanto, o problema era o homem pode separar-se da mulher. O contrário não acontecia. E face a essa possibilidade, há esta resposta de dizer não, não é esse o projeto. O projeto é que os dois se amem e se respeitem mutuamente. Daqui depois continuamos a refletir. Então quer dizer que o projeto de Deus é um projeto de que os dois se amam. E de tal maneira, isto é que é muito interessante e nós deixamos passar isto muitas vezes. Quando o amor é um amor verdadeiro, quando é esta proximidade, quando é eu querer o teu bem e ele querer o meu bem, isto é de tal maneira belo que o próprio Senhor vai dizer isto é imagem da maneira como eu amo a humanidade. Isto é sinal da maneira como eu me quero relacionar com a humanidade. O que põe logo o amor à partida a um patamar que depois muitas vezes nós com estas coisas parece que o queremos pôr num outro mais baixo. Ou seja, a gramática do amor humano, com todas as ambiguidades que ele tem, e nós sabemos que o tem porque vivemos isso, porque sabemos as nossas fragilidades, porque as vemos, porque as cometemos. A gramática do amor humano é a gramática que Deus escolhe para poder traduzir aquilo que ele sente pela humanidade e aquilo que ele quer para a humanidade. Isso seria um primeiro aspecto que a mim me importaria sublinhar. O segundo aspecto que a mim me importaria sublinhar neste sentido é que quando, reparem, nós temos durante muito tempo, não é aqui o momento para analisar isto, mas durante muito tempo ao longo da história da Igreja, o sacramento do matrimónio nem sequer tem um rito diferente do que era ou seja, vai ter uma bênção e tal, mas vai precisar de tempo para ele ir recebendo os contornos que hoje perfeitamente... O matrimónio só é sacramento no século XIII. Exatamente. Até lá, não quer dizer que não fosse olhado, que não tivesse uma bênção, não sei o quê. O que é esse sacramento? Primeiro, a questão fundamental do livre consentimento, livremente consentem, e o que é muito importante, a Igreja aí tem um papel fundamental, porque uma vez mais a mulher era muitas vezes obrigada a casar porque era decidido isso entre as famílias, não vamos assim... Deixa de ser contrato de família. Exato, para ser o Vaticano II, e o Vaticano II vai sublinhar isso, deixa de falar a expressão contacto para falar na questão aliança, uma aliança de amor. O que é que se faz nessa aliança? O que se faz nessa aliança, e essa é a promessa, é de que eu, no dia do casamento em que celebro o sacramento, eu digo, eu quero amar-te para sempre. Agora, isso não é dito uma vez por todas, ao contrário do que as pessoas pensam. Quer dizer, eu disse, no meu caso, há 25 anos, graças a Deus por isso, no meu caso, eu disse há 25 anos à minha mulher que a queria amar uma vez por todas. Está dito, está armado. Não, o que eu disse há 25 anos é que todos os dias eu quero amá-la e todos os dias eu vou fazer os possíveis por amar e farei tudo o que estiver ao meu alcance para alimentar esse amor. E o mesmo dela. E esse amor válido, essa vontade de querer, é que é o sinal do amor com que Deus nos ama. Portanto,
Esse segundo aspecto. Terceiro aspecto, outra vez antropológico, e já me calo. Sabemos que no percurso humano este amor tem altos e tem baixos. Aliás, há uma coisa que às vezes a gente se esquece e que admitimos para todos os outros sacramentos, que é a progressão do antropológico. Por exemplo, no sacramento do batismo, quando a gente batiza uma criança ou um adulto, não está a dizer tu já és um cristão acabado. Dizemos que ele é plenamente cristão, mas não é um cristão acabado, porque há todo um caminho de aprofundamento, de aperfeiçoamento de caminhar. Eu hoje digo, sem qualquer tipo de problemas, amo mais a minha mulher do que a amava há 25 anos atrás. Celebrei o sacramento, mas eu cresci nesse amor. Pode acontecer, e acontece, que às vezes o amor não é alimentado, não é sustentado, e vai definhando e pode morrer. E às vezes com protagonismos vários, por culpa dos dois, por culpa só de um. Ora, como olhar para estas situações? E essa é a questão que está em cima da mesa. O texto não vai falar nisso, mas acho que há critérios. E o olhar, e eu isso acho que se deve dizer, e estamos tão próximos do sínodo, e se calhar devemos dizer isso, o olhar tem que ser o olhar misericordioso. Mas atenção, e calme mesmo agora, o olhar misericordioso não é o olhar da pena. Porque é assim que nós lemos misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, tem peninha de nós. O olhar misericordioso é o olhar das entranhas, do amor das entranhas, porque é isso que a expressão quer dizer. E é esse olhar, até podemos ligar com os textos da semana passada, com como olhamos, como agimos, e é isto que... Porque o objetivo é sempre construir a história e construir uma história de amor em que Deus quer sustentar a família. O tema está na ordem do dia, de facto, por causa do sínodo, e quem o reflete muito também, ainda bem que está aqui presente. Enfim, pela experiência familiar e também pela investigação teológica, antropológica em torno do tema da família. Vamos deixar só 2 minutos para cada um dos outros dois textos. Vamos a isso. Frei José Nunes, a primeira leitura do livro do Gênesis, chamar-se-á mulher. Que relato é este que nos é apresentado da criação da mulher? Exatamente. Este relato é o do capítulo 2 do Gênesis, é um segundo relato da criação. Portanto, há 2 relatos da criação. O primeiro, no capítulo 1, que é muito mais sóbrio, que diz que Deus criou tudo em 6 dias. O 6º dia foi o da criação do homem e da mulher, do ser humano. Homem e mulher os criou. Exatamente. E aí junta o ser humano, homem e mulher, não é? E dá-lhes a tarefa e a missão, crescei e multiplicai-vos, dominai e submetei a terra, quer dizer, organizai a vida no planeta, enfim, essas coisas. E depois temos um outro relato, que é este que temos aqui, do capítulo 2, uma parte, que é um relato muito mais popular, ou popularucho, muito mais pictórico, muito mais, dizem alguns até biblistas, anedótico. Ouvir o biblista dizer isso é interessante. É interessante, Mas não é no sentido espanhol, de acontecimento. Pois, de acontecimento. Ora bem, e então o que é que se diz? Diz que Deus... Aliás, este relato, que está no capítulo 2, é vários séculos anterior ao do capítulo 1. Isto também é interessante, mas vá. E então diz que Deus primeiro criou o homem masculino, o macho, a partir do pó da terra, soprou-lhe, então apareceu o homem. Mas o homem andava triste, porque não tinha ninguém igual a ele. Tinha muitos animais, aves do céu, peixes do mar, mas não tinha ninguém igual a ele. E então Deus pô-lo a dormir, e quando ele estava a dormir, tirou-lhe uma costela e da costela fez a mulher. E a partir daí então o homem exclama, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora tenho alguém semelhante a ele. Aliás, é muito interessante o texto, então os biblistas também costumam dizer isso, não é? Que e brevemente, a mulher, brevemente, pois, a mulher é auxiliar do homem. Essa palavra auxiliar aparece poucas vezes na Bíblia e, em geral, é para definir Deus, para atribuir a categoria da relação de Deus com o ser humano. Deus é o auxiliar do homem, a mulher é o auxiliar do homem, quer dizer, a mulher para o homem é um Deus. Ora bem, este texto, no fundo, então, e concluindo rapidamente, mais do que fundamentar uma superioridade do homem face à mulher, o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada a partir de um apêndice do homem, coisa que historicamente foi feita esta interpretação, pelo contrário. Este texto fala da igual dignidade do homem e da mulher. Eu muito rapidamente, eu até daria um passinho em frente dizendo a igual dignidade do homem e da mulher e a complementaridade, de tal modo que sem a mulher o homem não é homem
e sem o homem a mulher não é mulher. Ou seja, era preciso esta polaridade homem-mulher para que a humanidade seja plenamente humana. Eu, enquanto homem, sozinho, sem essa relação, não vivo a plenitude da humanidade. E não, Passamos- e não se diz hoje que o homem masculino tem uma dimensão feminina Sim, dentro de claramente si e também. que a mulher não tem uma Claramente. dimensão masculina. Claro que isso é muito importante. Passamos à segunda leitura da Epístola aos Hebreus. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. É. E não se envergonha de nos chamar irmãos, quis mesmo fazer-se nosso irmão, e encarnou. Pelo menos durante um tempinho, enquanto andou cá na Terra, diz a leitura, teve inferior aos anjos. Durante um tempinho, não é? Veio abaixo dos anjos, que os anjos andam lá por cima. Lá está. Este texto então fala sobretudo de duas coisas. A encarnação. Deus que vem viver connosco, vem ter connosco na pessoa de Jesus, e vem viver connosco para nos ensinar, fazer a experiência e nos ensinar e nos conduzir a uma praxis de fraternidade, de irmandade entre todos nós. Todos somos filhos e filhas de Deus. Pessoal, muito importante para sublinhar uma coisa que é dito aqui com toda a seriedade, ainda que assim, durante um tempinho encarnou. Não há cristianismo sem encarnação, ou seja, desde que há encarnação não há mais a possibilidade de um Jesus Cristo não encarnado. A humanidade faz parte concreta do próprio mistério de Deus. Isso é a beleza do cristianismo, é que não há mais Deus sem o ser humano. Isto pode parecer paradoxal, mas é de facto essa a opção que ele faz. Não há mais nenhuma religião. É essa a opção que ele Não faz. estamos a dizer que o cristianismo é melhor que as outras, mas de facto é específico do cristianismo. Exatamente. Não há mais nenhuma religião que postule a crença na encarnação. Deus não se faz ser humano. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Omnipotente, Deus é o totalmente outro, está afastado, está distante, não se mistura, não tem sentimentos, não tem paixões. Portanto, o nosso Deus é diferente. Daí essa categoria da fraternidade também que tanto caracteriza o cristianismo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa onde quisemos analisar os textos que são escutados nas missas deste domingo. Mais logo, siga o programa Eclésia também da Rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.